Pois bem, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa série, pensando no panorama do Novo Testamento. Foi uma jornada até aqui, né? Já estamos nesse terceiro módulo, e já foram mais de 30 aulas. Mais de 30 aulas para a gente poder cobrir os evangelhos, as cartas paulinas e agora as cartas gerais, né? Eu não fiz o cálculo certinho, não, mas se a gente pensar que cada uma dessas cartas, desses livros, foi um encontro, pelo menos, né? Na abertura do Evangelho, a gente teve uns 3 encontros antes de começar a falar dos Evangelhos, pensando em contexto cultural, político, religioso, né? Bastante coisa. A abertura das cartas, as viagens do apóstolo Paulo, foi muito conteúdo. E agora nós vamos entrar na última parte deste estudo, ou deste panorama, que é no livro de Apocalipse. Vamos tratar um pouquinho desse gênero literário e um pouco do conteúdo deste livro, que é com certeza um dos mais complexos, se não o mais complexo livro de toda a Escritura. Não só do Novo Testamento, mas de toda a Escritura. Mesmo porque ele faz parte de um gênero literário que nós não estamos acostumados. Ao pensar em Apocalipse, se pensam em muitas figuras, né? Principalmente de fim de mundo, né? De buscas por entender como é que vai ser isso ou aquilo. E a gente vai buscar entender um pouquinho mais do que de fato trata o livro de Apocalipse. Quais são, isso no segundo encontro a gente vai pensar, quais são as principais escolas de interpretação do Apocalipse. Por que tem uns que pensam de um jeito, por que tem outros que pensam de outro, né? Eu estou desenvolvendo um material que está dando trabalho para ver dentro de todas essas linhas quais são os elementos que são repetidos ou que são concórdias em todas as linhas e quais são as maiores diferenças para a gente tentar equilibrar um pouquinho. E aí, por último, no terceiro encontro ou no quarto encontro, ainda não sei, a gente vai conseguir olhar o livro de Apocalipse de fato, capítulo a capítulo, no nosso panorama. Tá? É bom só a gente lembrar o que é a Bíblia, né? A gente fala que a Bíblia é um livro, mas é também 66 livros. É um livro porque ela integra uma narrativa, uma história, uma grande história. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Bíblia toda fala de Jesus, do início ao fim. Ela anuncia a vinda de Jesus, ela profetiza a vinda de Jesus, ela mostra a necessidade de Jesus. E no Novo Testamento nós vemos a chegada de Jesus, os ensinos de Jesus, a morte, a ressurreição e a pregação do Evangelho de Jesus até os confins da terra, chegando até nós. Então, uma grande narrativa, uma história só, que compõe este grande livro, mas que é um grande livro que contém 66 livros. Livros com as suas características, com as suas peculiaridades. E só de pensarmos ao longo dos nossos estudos de panorama do Novo Testamento, nós já encontramos alguns estilos literários, né? Nós falamos sobre o estilo do Evangelho, que é um estilo cristão, né? Não existia esse tipo de literatura antes do cristianismo. É muito nosso, né? Seria não uma biografia, mas uma hagiografia de Jesus, os ensinos de Jesus, os atos de Jesus. Depois nós pensamos um pouco a respeito das cartas, correspondências que eram direcionadas ou a indivíduos ou a grupos, que eram mais propositivas, tratavam de situações pontuais. Nós falamos do livro de Atos também, que é um livro histórico, contando uma história, uma narrativa também de eventos históricos que aconteceram e que a gente consegue também tirar vários ensinamentos. Isso só no Novo Testamento. Aí se a gente vai para o Antigo Testamento, a gente encontra textos que são legais, não legais de bacana, né? Mas legais no sentido de lei, como é o caso de Deuteronômio. É um livro majoritariamente legal, ele é de lei. Os outros livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem muita lei expressa neles, de coisas a se fazer e a não se fazer. Levíticos, por exemplo, é eminentemente um livro de leis ritualísticas. Nós temos livros poéticos e diferentes tipos de poesia, como é o livro dos Salmos, que é uma poesia mais cantada, é um tipo de poesia mais com muitas figuras, que tratam de lamento, que tratam de celebração, que tratam de gratidão, tantos assuntos. Um outro tipo de livro poético, que é o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, que é um tipo de literatura de sabedoria, que é chamada de provérbios, que são aqueles textos pequenos, né? Pequenas frases, grandes negócios, né? Pequenas frases com grandes significados. Eu gosto de chamar das tuitadas de Salomão, né? Ele colocou ali, condensado em pequenos trechos, coisas muito profundas. E é um tipo diferente de literatura. E isso nós estamos falando só de livros. Fora os pequenos subgêneros que nós encontramos dentro de cada livro. Se você vai para os evangelhos, você encontra parábolas.
Você encontra histórias, fábulas que são contadas ali, você encontra narrativas e muitos gêneros. Isso para que a gente possa entender que nós temos uma variedade ampla de estilos literários nos escritos bíblicos. E por que é importante saber isso? Porque para cada estilo a gente adota um tipo de abordagem, não é? Se você vê uma pessoa falando para outra, você roubou o meu coração, né? Você não vai chamar a polícia porque aquela pessoa está cometendo um crime, né? Que seja de latrocínio, né? Roubo seguido de morte, ou morte seguido do roubo, ocultação de cadáver, sei lá, vilipêndio de cadáver. Então você sabe que aquilo é uma fala poética. E para uma fala poética existe um tipo de interpretação. Você não lê uma fábula como quem lê um relato jornalístico, uma reportagem. A gente tem tipos de leituras diferentes para tipos de literaturas diferentes. O grande problema é que nem sempre a gente entende que a Bíblia é esse composto de vários tipos literários. E às vezes nós queremos aplicar um tipo de regra que não funciona para aquele tipo de literatura. Às vezes nós pegamos alguns relatos e achamos que aquilo é uma regra. Pegamos um trecho que conta uma história e diz, bom, se aconteceu lá e é palavra de Deus, logo tem que acontecer exatamente assim na minha vida. Principalmente nesses recortes que se faz, né? Pega lá, e isso já causou uma pessoa até sair da nossa comunidade quando eu falei isso. Mas quando você pega lá Atos 16, que fala de crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, lembra disso? E aí a gente olha para aquilo e fala assim, poxa, isso é uma promessa para mim. Mas a gente não vê que aquilo está inserido dentro de um contexto. E naquele contexto, Paulo está falando com um carcereiro. O carcereiro que havia aprisionado a eles. E depois de um tempo de oração, alta madrugada, chacoalhou a cadeia, abriu a cadeia. E ele chegou lá, viu a cadeia aberta, não viu as pessoas, falou assim, fugiu todo mundo e vão me matar. E Paulo diz para ele, não, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. E na sequência o que aconteceu? Ele ouviu o evangelho, se converteu e se batizou juntamente com todos de sua casa. Então foi uma promessa, mas foi uma promessa feita por Paulo a este homem, dirigido por Deus, obviamente. Agora significa que todo mundo que lê esse texto, essa promessa é para mim. Bom, você já viveu o suficiente para saber que não é assim que as coisas funcionam. Que gente que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que vive uma vida justa, íntegra, de bom testemunho, às vezes não vê na sua casa a conversão dos seus muito cedo. Às vezes só no final da vida. Às vezes nem vê. Eles falam, não, tem alguma coisa errada. Porque você está aplicando um tipo de regra interpretativa que não funciona para aquele tipo de literatura, que é uma narrativa. Não é porque conta que aconteceu que vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo. Atos vai dizer que a igreja orou e tremeu o templo. Então quer dizer que toda vez que a gente orar vai ter que tremer o templo. É isso? É uma narrativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ler o texto, porque promessas são promessas. Profecias são profecias. Símbolos, parábolas, histórias contadas para ilustrar alguma coisa são histórias contadas para ilustrar e não necessariamente aquilo precisa acontecer de novo ou algum tipo de regra interpretativa que não funciona para aquele gênero literário. Amém, gente? Então é bom entendermos gêneros literários, para a gente não cometer o erro de interpretar mal o que a gente está lendo, ok? E ao pensarmos então no livro de Apocalipse, que tipo de literatura é o Apocalipse? É uma narrativa? É uma profecia? É uma epístola? É um livro poético? É um livro de sabedoria, que é cheio de imagens, né? Cheio de figuras, cores, números, padrões que se repetem. Então, que tipo de gênero narrativo ou que tipo de gênero literário é o Apocalipse? Se a gente olhar no capítulo inicial de Apocalipse, nós vamos ver que ele é um gênero tríplice. Ou seja, tem 3 formas de nós enxergarmos Apocalipse. E isso tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 3, o próprio autor vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, a gente vai ver com mais profundidade depois do seu autor, vai dizer que este livro que ele está escrevendo são palavras de profecia. Ou seja, há um caráter profético neste texto que ele está escrevendo. E aí a gente sempre precisa voltar para os significados das coisas. Porque hoje em dia falar profético, né,
Tudo é profético. Tem carro profético, né? Tem palavra profética, tem culto profético, né? Tem muita coisa profética. Mas o que a Bíblia chama de profético? O que é profético? O que é um livro profético? Aí é mais fácil a gente olhar para trás, para o Antigo Testamento, que está cheio de livro profético. E quais eram as características dos livros proféticos? Eram palavras de Deus por meio de um intermediário, que traziam o povo ao arrependimento, que apontavam os pecados do povo, que chamavam as pessoas para um compromisso. É um chamado ao arrependimento. É uma exortação de juízo. E às vezes, e na maioria das vezes, com promessas de restauração. Assim eram os livros do Antigo Testamento chamados de livros proféticos. Então é uma espécie de confronto que chama à fidelidade e que aponta para promessas de restauração. Havia elementos que apontavam para o futuro, mas esse não era o todo do livro profético. O livro profético também falava, e nem todos, tá? Também falava de coisas do futuro, coisas do porvir, coisas que seriam anunciados. Na nossa cultura hoje, falar que algo é profético já vai dizer que nós vamos dizer que aquilo lá está falando de algo que vai acontecer no futuro, né? Mas não necessariamente. Não é bem assim que acontece. Também falavam de profecia, mas não era só de profecia. E nós vemos, principalmente nos capítulos iniciais, quando Jesus está falando por meio de João, as 7 igrejas da Ásia Menor, lembra? O que tem ali? Elogios, palavras de confronto, chamados ao arrependimento. Então, Deus usando alguém, um intermediário, para trazer uma mensagem de juízo ou de repreensão, chamando essas pessoas para voltar para a prática das primeiras obras, né? A uma das igrejas, Jesus fala por meio de João. Lembra de onde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Isso é característica de profecia. Mas o livro não é só sobre profecia. Profecia é um dos componentes do livro de Apocalipse. Um outro componente, por exemplo, se a gente pega o versículo 4, presta atenção e eu acho que isso vai ficar bem claro porque a gente passou bastante por isso. Olha só o texto. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e assim vai. Isso te lembra alguma coisa? Esse início, que aparece um remetente, né? Que aparece quem são os destinatários, que tem uma saudação. Isso te lembra alguma coisa? Cartas, epístolas. Então, o livro de Apocalipse também tem um caráter epistolar. Tem essas características de remetente, destinatário, saudação, conteúdo pastoral, pontuar certas coisas que estavam acontecendo com aquela comunidade local, essa troca, que é uma troca íntima de pessoas que se conhecem. Então, o Apocalipse também tem essa cara de carta, né? Então, não é só curiosidades sobre o futuro, mas palavras para igrejas reais que estão enfrentando crises reais no tempo e no espaço em que essa carta foi escrita. Existem destinatários primários e essa mensagem fala com eles também. Fala conosco hoje, mas fala com eles também. Há uma visão de João ao escrever para essas 7 igrejas. Laodiceia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, não lembro as outras, mas você entende, né? São 7. Todas na região da Ásia Menor, onde Éfeso é esse ponto focal de que saem essas outras igrejas também. Então já vimos 2 características. É um escrito profético e é um escrito epistolar. E o terceiro, juntamente com esses 2, que é o inicinho da carta, ou do livro, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Aqui está o início da carta. E aqui essa palavrinha, revelação, é a palavra grega apocalipsis. Tanto que o livro de Apocalipse em inglês chama Revelation, né, que é revelação. Então a palavra Apocalipse literalmente significa revelação. E esse aqui é o caráter maior deste livro, a característica maior desse livro,
Este é um livro de revelação, ou um livro de literatura apocalíptica, que tem as suas características próprias. Nós só temos este livro em toda a Escritura nesse gênero literário. Nós temos alguns trechos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que são caracterizados por literatura apocalíptica, né? Como no caso de Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias. Tem alguns pequenos trechos que são de literatura apocalíptica. Mesmo no Novo Testamento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nas palavras de Jesus, nas palavras de Pedro, nas palavras de Paulo, nós vemos características da literatura apocalíptica. Mas um livro eminentemente apocalíptico, só o livro de Apocalipse que tem. Tá? Então, o que seria esse gênero apocalíptico? Né? Primeiro, vamos começar pelo significado do termo. O que significa o nome, o termo Apocalipse? Será que é fim do mundo? Quando a gente fala tal coisa é apocalíptica, né? Geralmente vem na cabeça o quê? É fim do mundo, fim dos tempos, é catástrofe, é terremoto, é maremoto, é fogo caindo do céu, é fome, é peste, é guerra. Né? Não, isso é um evento apocalíptico. Este é um termo que se tornou cultural, né? Muito provavelmente por causa do livro de Apocalipse. Então, se essas coisas aconteceram no livro de Apocalipse, então coisas esquisitas e destruidoras a gente vai chamar de um evento apocalíptico. Mas esse não é o significado da palavra Apocalipse. Isso é um significado cultural. Foi atribuído posteriormente. Mas a palavra Apocalipse não significa isso, não tem nada a ver com isso. Olha só, ela aparece em outros momentos na Escritura, principalmente no Novo Testamento, que foi escrito em grego, e eu vou mostrar aqui um texto que talvez fique mais claro o que significa essa palavra, que é Mateus capítulo 25, versos 11 em diante. Verso 25 em diante. É aí que eu acho que minha referência está errada. Acho que é Mateus 11, ao contrário, Mateus 11, 25. Deixa eu ver se é isso. Isso, Mateus 11, 25. Como eu estou gravando, então, deixa eu só corrigir isso aqui. Boa. Vamos lá. Então, Mateus capítulo 11, versos 25 a 27, olha as palavras de Jesus. Por aquele tempo, Jesus exclamou, olha a oração de Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as apocalipse, ou revelastes, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser. Apocalipse. 2 vezes o termo Apocalipse aparece, que é traduzido nas nossas Bíblias por revelação. Então Jesus está orando ao Pai, dizendo, Senhor, obrigado, porque aos grandões desse mundo, aos sábios desse mundo, essas coisas ficaram ocultas. Quem eu sou, a minha obra, o meu ministério, as pessoas queriam saber quem era o Messias, isso ficou tudo obscuro àqueles que se achavam demais. Mas o Senhor tem revelado, o Senhor tem dado a conhecer, o Senhor tem mostrado, tem tirado o véu diante dos olhos dos pequeninos. E ele vai dizer no versículo 27, então, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser aquele a quem o Filho apresentar, revelar, mostrar. O que significa, então, a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse, que aparece aqui, ela significa revelar, descobrir. Descobrir não no sentido de encontrar alguma coisa e falar, eureka, achei. Não é esse tipo de descobrir. É descobrir no sentido de tirar a cobertura, sabe? Alguma coisa está coberta, você vai e descobre aquela coisa. Né? A ideia de desvendar, ou seja, tirar o véu. Imagina que você tem uma caneca aqui e eu coloco um véu em cima. Aí você, daí onde está, você olha para aquilo, você consegue ver mais ou menos a silhueta, você sabe mais ou menos o que é, mas não sabe a cor, não sabe de fato se é aquilo que você está imaginando que é, até que é tirado o véu. Então é revelado. E você passa a ver com clareza aquilo que antes você via de maneira não tão clara assim. Então a ideia de Apocalipse ou de revelação, e aí se a gente olhar aqui de novo para o texto em que Jesus fala sobre isso, fica mais claro, né? A ideia de que no passado, no Antigo Testamento, nós víamos por sombra aquilo que Deus havia prometido. A descendência de Abraão,
que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Então se entendiam sinais, vai vir da linhagem de Davi, da tribo de Judá, vai nascer em Belém. Então se tinha alguma ideia de como é que seria a vinda do Messias, mas tudo muito obscuro. Tanto que quando Jesus é revelado, ou o véu é retirado, muita gente religiosa não acreditou que era ele o Messias, porque havia uma expectativa diante daquela silhueta que eles viam no passado. E quando Jesus aparece, não é isso aqui que a gente esperava. Mas Jesus é a revelação da própria palavra de Deus e da própria pessoa de Deus. Jesus é a imagem fiel do Deus invisível. Jesus é a revelação de quem é Deus. Então, ao pensarmos nessa ideia de Apocalipse, de revelação, é isso que o livro apocalíptico, ou a literatura apocalíptica, busca fazer. Mostrar os bastidores, rasgar as cortinas. Um outro momento em que a gente vê isso, está lá em Gálatas capítulo 1, quando Paulo vai dizer que o evangelho que ele prega não foi aprendido, mas ele recebeu por apocalipse, por revelação. Ele viu o próprio Cristo. E a gente volta para Atos, quando Paulo, na estrada de Damasco, ouve a voz de Jesus, vê um clarão nos céus e consegue compreender coisas que ele não compreendia até então. Ele perseguia a igreja de maneira zelosa, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele tem um apocalipse, quando ele tem uma revelação de quem é Jesus, ele muda completamente a sua vida. Então imagina, nós estamos nesse mundo em que tivemos inclusive uma série pensando sobre seres espirituais que estão ao nosso derredor, que estão ao nosso redor, que estão agindo, mas que a gente não enxerga. E de repente Deus, por algum motivo, rasga o véu e a gente consegue enxergar alguma coisa. Essa é a ideia de revelação, apocalipse. É como quem consegue enxergar por trás das cortinas aquilo que está acontecendo no tempo presente. Vê a história, vê as coisas que estão acontecendo no presente, ou, como também acontece no Apocalipse, vão acontecer no futuro, e sabe que, para além dos eventos históricos, existem também eventos espirituais, que desencadeiam os eventos históricos, e que às vezes a gente não está apercebido. Como diz o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Mas eles se manifestam nesse mundo de formas físicas, por meio de pessoas, por meio de palavras, por meio de perseguições. E às vezes a gente só vê as pessoas, as palavras e as perseguições, tudo com P para ficar mais fácil de gravar. E a gente não entende que por trás de pessoas, de palavras, de qualquer situação, existe um mundo espiritual que molda corações, que lança ideias. Então há uma realidade visível, palpável, mas que há uma outra realidade tão real quanto essa, que é invisível, que não está próxima dos sentidos e que acontece ao mesmo tempo e que influencia as coisas do tempo presente. E o que é o Apocalipse? Abrir o véu para a gente enxergar as engrenagens por trás, para a gente entender o que é que está movendo o que acontece do lado de cá, em eventos específicos, em eventos maiores. Então essa é a ideia da palavra Apocalipse. Tá? Então aí a gente vai para algumas características desse tipo de literatura, desse gênero literário. Né? Geralmente quando se fala de Apocalipse, as pessoas logo pensam em previsão do futuro, né? Em código, e ficam procurando códigos para ver, será que é o Donald Trump que é o anticristo? Será que é o Elon Musk? Será que é o Papa? E essa guerra? Será que é isso que a Bíblia está falando? É o Irã. Agora sim, isso aqui é bomba atômica. Então os gafanhotos que voam e que têm rabo de escorpião são helicópteros. Não, são drones. Olha só a quantidade de drones que tem nessa imagem. Eles têm barulhos como de uma nuvem de gafanhotos. Então é isso que João está falando. E aí a gente sai caçando coisa, né, para tentar fazer. É isso que o texto está falando. Será que com base nestes eventos eu consigo traçar o dia, mês e ano em que Jesus vai voltar? Será que já estamos vivendo a grande tribulação? Então tem muita gente que olha para o Apocalipse como Sherlock Holmes, né, tentando procurar o máximo que consegue para discernir quando as coisas vão acontecer. Mas será que é esse o intuito do Apocalipse? E de novo, esse
tipo de literatura aparece em João de maneira primordial aqui no cânon, mas não foi João que inventou esse tipo de estilo literário não, tá? Já existia. No Antigo Testamento temos algumas sombras disso, mas isso vai se consolidar no período intertestamentário. Existem outros livros do tipo de literatura apocalíptica, tanto antes de João quanto depois de João. E aí nós vamos pensar um pouquinho nesse gênero literário. Tá? Ó, tem um estudioso chamado John Collins, que ele dá um resumão do que significa essa literatura apocalíptica. Ele diz que Apocalipse, ou apocalíptica, é um gênero de literatura. Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Deixa eu pensar aqui. De literatura revelatória, com estrutura narrativa, ou seja, por meio de uma história que está sendo contada de maneira cronológica, há algo que está sendo revelado. A revelação ao destinatário humano é mediada por um ser de outro mundo, em alguns casos, o próprio Cristo, anjos, seres espirituais que estão levando este autor numa jornada em que ele está enxergando coisas e está descrevendo aquilo que ele está enxergando, então, levado por um ser de outro mundo, que descortina, aqui a ideia de revelação, né? Apocalipse, uma realidade, ao mesmo tempo, temporal, ou seja, que trata do tempo, seja o presente, seja o futuro, e às vezes os dois, uma vez que retrata uma salvação escatológica, mas além de temporal, ela é também espacial, porque fala de coisas que acontecem em lugares distintos, na terra e no céu. Há algo acontecendo no mundo espiritual, há algo acontecendo no mundo dos homens. Então é uma revelação que trata dessas duas coisas, de tempos distintos, de espaços distintos, visto que envolve então outro mundo que é sobrenatural. Então vamos aí, parte a parte, pensar um pouquinho aí nessas deixa eu tirar isso aqui, nessas partes do texto. Vamos lá. Então o livro de Apocalipse, ele vai nos mostrar um caráter que é revelatório. Ou seja, é uma comunicação visionária, revelatória, como a gente pensou, apresentada em estruturas, mas que fala de alguma coisa que nós não conseguimos acessar por nós mesmos. Ele é revelatório porque ele não pode ser acessado por humanos. Não é uma coisa que, eu vou estudar muito e eu vou enxergar os 24 anciões. Né? Não é uma coisa que a gente consegue, é algo que Deus faz. É Deus quem tem essa iniciativa de abrir, de mostrar visivelmente aquilo que é invisível. Deus torna visível, Deus torna conhecido aquilo que é impossível para a iniciativa humana, para a mentalidade humana. É essa ideia aí de que a filosofia não consegue abarcar, que a investigação histórica não consegue abarcar, é sobrenatural. E só pode ser concedida por Deus. Então tem esse caráter que é revelatório. Além disso, trata de um dualismo de realidades. Ou seja, fala do presente e do futuro, do presente caído e de um futuro redimido. Duas realidades. Trata de algo agora e de algo que será depois. De uma realidade que é possível ser vista e de uma realidade que não é vista. De uma realidade que é terrena, de uma realidade que é celestial. Então, coisas que acontecem ou acontecerão de maneira paralela. Dois mundos funcionando ao mesmo tempo. Se você quiser ir comigo lá em Apocalipse, no capítulo 1, só para a gente ter uma ideiazinha disso. Apocalipse 1. A gente vai entender um pouquinho mais desse dualismo. Apocalipse 1, verso 9. João vai dar uma descrição de onde ele está quando ele escreve isso. 1:9. Na NAA diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Onde João está? Onde? Em Patmos. Verso 10. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Onde João está no versículo 10? No Espírito. Ele está em Patmos, ele está no Espírito. Nos dois lugares,
ao mesmo tempo. Ele está no mundo humano, físico e material. Mas por graça de Deus e por motivos que Deus tinha, ele é achado também no Espírito. Ou seja, neste espaço em que há uma revelação que já deixa de ser física e material. Ela passa a ser agora espiritual. E ela acontece em outros momentos na Escritura, né? Em que é rasgado o véu da eternidade e indivíduos conseguem enxergar. São levados para um ambiente onde coisas muito esquisitas acontecem, né? Onde figuras estranhas aparecem, onde palavras, às vezes que não podem ser entendidas, são ouvidas. Algumas delas são inclusive explicadas. Se você ler Daniel, você vai ver isso. Algumas das coisas que Daniel vê, que são muito esquisitas, o próprio Daniel recebe a revelação. Alguém dá a ele o significado e diz, olha, essas quatro bestas que você viu saindo do mar, elas são os 4 impérios do mundo. Então tem uma interpretação, tem uma tecla SAP para o Daniel, né? Mas não é sempre que isso acontece. Porque aí vem um caráter mais difícil do livro ou da literatura apocalíptica, que ele é escrito de forma imaginativa. Ele é escrito por meio de símbolos, figuras, de coisas que a priori são simbólicas. Não são literais, a priori. Aquilo que o texto está contando não é literal, por padrão. A não ser que o texto explique o que ele está dizendo, ou que a figura remeta para aquilo que a gente sabe o que ela está dizendo. Por exemplo, quando ele fala que viu um cordeiro e vai traçando aspectos que estão lá no Antigo Testamento falando sobre o Messias. Você sabe que ele está falando do Messias, que ele não está falando de um cordeiro mesmo, né, de um animal. Ele está falando de Jesus, mas ele fala de um cordeiro, usa aspectos do cordeiro, que parecia que estava morto, de um leão, e aí a gente precisa ter um pouco desse vocabulário para poder entender melhor. Que aqui está o grande problema quando as pessoas querem entender Apocalipse. Não sabem que Apocalipse está fazendo um apanhado geral de todo o Antigo Testamento. Tem elementos de praticamente todos os livros do Antigo Testamento em João, aqui no Apocalipse. Figuras que não aparecem pela primeira vez. Besta não aparece pela primeira vez. Palavras como meretriz, palavras como Babilônia, coroas, seres viventes. Tantas coisas que aparecem em João, não é a primeira vez que aparece. Às vezes a gente não consegue entender do que ele está falando, porque não consegue entender de onde ele está tirando isso. O livro de Apocalipse é um grande resumão de toda a Bíblia. Então, conhecer, antes de você ler Apocalipse, lê a Bíblia toda primeiro. Se aprofunda um pouquinho mais, que vai ficar mais fácil de entender do que é que João está falando. Porque quando não há explicação direta, existem muitos símbolos que já foram tratados por Ezequiel, por Isaías, por Jeremias, que ficam mais fácil de entender quando você entende que às vezes ele está citando literalmente passagens do Antigo Testamento, histórias do Antigo Testamento, cenas do Antigo Testamento, e dizendo que elas não aconteceram só lá, não aconteceram só ao longo da história, mas que de alguma forma elas são um quadro que vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Por isso que Apocalipse é um livro tão complexo, que espera de nós um conhecimento amplo de toda a palavra de Deus. Então aparecem muitas coisas aqui de forma imaginativa, cheio de números, de cores, de padrões, com significados em níveis diferentes, às vezes de maneira descarada. Você lê, você sabe exatamente do que João está falando. Outras, você não tem a menor ideia do que ele está falando. Fica boiando completamente. E é por isso que tem teólogos se debatendo há séculos, dizendo isso significa aquilo, e outros dizendo não, significa isso. E gente dizendo não, Jesus vai voltar e aí vai levar a igreja e vai ficar roupinha no chão, né? Carros desgovernados, ônibus batendo, avião caindo. Aí outro fala assim, não, quando Jesus vier e levar a igreja, já vai ser para pegar fogo em tudo aqui e ele trazer a igreja de volta e implantar o seu reino na terra. É game over já, não tem 2 voltas de Jesus, é uma volta só. E aí estão debatendo. E tem bons argumentos de um lado, bons argumentos de outro. Mas por quê? Porque tem certas coisas que não são tão claras. E aqui está um dos pontos das grandes diferenças de escolas interpretativas. A famosa pergunta: até onde isso é literal, até onde isso é simbólico?
Até onde povo de Deus no Apocalipse significa igreja, e até onde significa Israel. Até onde Israel significa também o povo de Deus cristão, e até onde significa só a nação de Israel. Até onde 1000 anos é 1000 anos, ou é só um grande período de tempo? É no meio dessas simbologias não tão claras que a gente se debate para entender o que está acontecendo. Por isso é importante entender qual é a mensagem central do Apocalipse, que a gente acaba perdendo muito tempo tentando entender o que parece que não foi feito para a gente entender, senão a gente entenderia, senão seria claro. Há espaço para conversas, para discussões, para estudos muito interessantes, mas há um motivo pelo qual João escreveu. E às vezes a gente fica correndo atrás daquilo que a gente não consegue entender e deixa de lado aquilo que foi feito para a gente entender. E por isso que eu quero que a gente consiga pensar bem sobre o livro de Apocalipse. Tá? Então, apelo também para imagens anteriores. Algumas, como eu disse, são explicadas. Se você ainda está com Apocalipse aberto, no capítulo 1, lá no versículo 12, verso 12 diz assim, ó, voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi, olha, presta atenção nos símbolos, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Está conseguindo formar essa imagem na cabeça? Eu lembro que tinha um professor meu de evangelismo no seminário, que ele falava que existiam algumas músicas que a gente podia cantar no evangelismo, outras não. Uma delas era uma música que é inspirada nisso aqui, né? Que fala, e ele vem, saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos há fogo, incendeia, Senhor, a sua noiva. A gente consegue resgatar muita coisa, sabe, está falando do Apocalipse, mas imagina uma pessoa que está no evangelismo, ouvindo alguém dizer de alguém que tem olho de fogo, cabelo branco, que vem saltitando por montes, e por que estão querendo colocar fogo nessa noiva? O que ela fez? Que querem atear fogo na coitada da noiva, né? Esse é um daqueles problemas da gente não conseguir interpretar as coisas dentro do seu gênero. Mas aqui é daqui que vem essa ideia, né? Mas aí o texto, então, traz todas essas figuras estranhíssimas, né? Verso 15 diz, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Interpreta isso. O que significa tudo isso? Aí você fala assim, já aí não tem como, né? Peraí, vamos seguir. Verso 17. Ao vê-lo, caiu aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então fica mais fácil, né? Você vê um monte de figura, e agora? O que é isso? Estrela, candelabro. Calma, deixa eu explicar. As estrelas são os mensageiros, são os anjos. Aí também ajuda, mas não ajuda tanto assim. É anjo mesmo? Ou é o pastor da igreja que é tido como o anjo da igreja? Aí tem interpretação para os dois lados. Mas uma coisa fica claríssima, ele está dizendo, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E a partir do capítulo 2, ele vai dizer o que é para falar para essas 7 igrejas. Então o que a gente vê? Escrita de forma simbólica, imaginativa, coisas que até João acho que ficou boiando na hora, né? Por isso que precisou Jesus explicar, olha, as estrelas são os mensageiros, os candelabros são as igrejas. E isso não acontece só com João, não, tá? Acontece também com Daniel, por exemplo. Daniel capítulo 7, verso 3, fala, como eu disse, dos 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar.
E depois o próprio Deus, por meio do seu mensageiro, explica, diz, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, uma imagem estranha, mas com uma explicação que fala sobre ela. A gente vê isso também sobre aquela imagem, né, aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, né, pés de barro misturado com ferro, falando dos impérios do mundo. Então, por meio da revelação, se sabe a imagem, se sabe o que a imagem significa. Mas tem isso o tempo todo em Apocalipse? Já leu Apocalipse? Tem isso o tempo todo? Explicando o que é a besta que sai do mar, o que são chifres. Às vezes fala, o chifre é poder, mas não é tudo que é explicado. E aí a gente vai tentar entender o que significa. Então, aí está mais uma complicação. Só para você ter uma ideia, tem símbolos de cores, como eu falei, que aparecem várias e várias vezes. A gente não vai gastar todo o tempo aqui não, mas, por exemplo, o branco geralmente simboliza vitória, ressurreição, pureza, limpeza, céu, divindade. E olha a quantidade de vezes que branco aparece no texto de Apocalipse. Cabelos, vestes dos fiéis, dos mártires, dos anciões, tem cavalo, né? Tem cavalos de Cristo e dos seus exércitos, trono de Deus. O vermelho, sangue ou força violenta, então a gente vê cavalo de juízo também, couraça dos cavaleiros, o dragão. Aí o púrpura ou escarlate, decadência, perversidade, várias coisas aparecem com essa coloração. Preto, morte, desastre, você vê também os cavalos de juízo, o sol escurecendo, né? O amarelado, em algumas traduções aparece como verde ou pálido, né? Fala de morte, um dos cavalos era da cor pálida. Aí o ouro como riqueza incorruptível, beleza, realeza, divindade, às vezes divindade verdadeira, às vezes divindade falsa. Aí você vai ver coroas de ouro, candelabro de ouro, cinturão de ouro, né? Taças de ouro em que os anjos levam a oração dos cristãos, altar celestial, coroa do Filho do Homem, joias no cálice da grande prostituta, da grande cidade, também no cálice de ouro, uma vara de medir, a nova cidade. Então, vários símbolos que apontam também para essa cor dourada. Não só cores, mas também números. Tem muito número em Apocalipse. Então, 4 geralmente trata de universalidade, especialmente quando fala de alguma coisa da criação. Então fala de criaturas viventes do céu, 4, 4 cavalos. Tem momentos que falam de anjos, 4 anjos, que saem dos 4 cantos e dos 4 ventos da terra, falando de totalidade, né, de universalidade, dos 4 cantos da terra é tudo, né? De todo o espaço. Aí o número 6, que fala de imperfeição, que fica muito claro na figura da besta, né? Que é 3 vezes imperfeito. Então, imperfeição, porque é quase 7, é sabor 7, né? Quase 7, mas não é 7, é 6. Né? E fala também dessa incompletude, fala dessa imperfeição. E aí o 7, sim, perfeição. Então fala dos 7 Espíritos de Deus, das estrelas na mão do Filho do Homem, né? Que são os anjos da igreja, dos candelabros, dos 7 selos, 7 trombetas, 7 traças de juízo, 7 chifres, e o olho do cordeiro, né? Trovões, e um monte de 7 que aparece. Tem mais? 12 e seus múltiplos. Também aparece bastante, 12. 12 coroas de estrelas sobre a cabeça da mulher, portões de pérola, anjos, nomes das tribos, né? As fundações da cidade, são 12 também as fundações da cidade, com os 12 nomes dos apóstolos na Nova Jerusalém. Tipos de fruto que tem na árvore da vida. Aí a gente vê 24, né? Múltiplo de 12, tronos celestiais, 24 anciões. Aí a gente vê isso elevado também a 12 mil, né? Então, 144 mil que foram selados, os fiéis do Cordeiro. Então, 12 também, simbolizando o quê? O povo de Deus, simbolizando tribos e apóstolos escolhidos por Deus, né? A própria presença de Deus e essa plenitude cósmica. Então, 12 traz também esse significado. E o 1000, né? Que é um número enorme, com seu simbolismo também aumentado por múltiplos. Então, tem momentos que a Bíblia fala de mils de mils, seria uma tradução literal, né? Ou milhares de anjos celestiais, 144 mil que foram selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos, né? 7 mil mortos no terremoto, 144 mil fiéis ao Cordeiro, o dragão aprisionado por 1000 anos enquanto Cristo reina com seus fiéis. Então, números que apontam também para significados. Já deu para ver que é um livro cheio de imagem, né? Por isso, não dá para olhar para ele de maneira superficial. É preciso gastar um tempinho se você quiser ler o Apocalipse.
e tentar colecionar primeiro o que se entende, depois o que mais ou menos se entende, e depois aquilo que só a misericórdia de Deus e a eternidade vão poder revelar para a gente, né? Para a gente poder seguir já terminando. Então, também, uma das características do escrito apocalíptico é que ele é escrito em contextos de pressão e de perseguição. Isso acontece tanto no Antigo Testamento, quanto acontece com João, quanto acontece no período intertestamentário. Nós temos alguns livros que revelam isso, que não são livros canônicos, que também foram escritos em momento de perseguição, de pressão sobre o povo de Deus, que traz exatamente essa ideia de que Deus está no controle. Tudo que está acontecendo, toda essa bagunça que está acontecendo, Deus não perdeu o controle de tudo isso. Esse é o propósito principal, e a gente vai fechar com isso. O propósito principal de literatura apocalíptica não é causar medo, não é causar desespero, não é entregar para a gente todos os elementos para nossa curiosidade. O propósito principal de literatura apocalíptica e de coisas escatológicas é proporcionar para nós esperança, conforto, consolo, de saber que Deus não perde o controle das coisas. Por mais que fisicamente e visivelmente coisas muito difíceis estão acontecendo. Basta ler Apocalipse e você vai ver as coisas que são anunciadas. Terremotos, maremotos, violência, ausência de fé. Aí se a gente não tem o Apocalipse, a gente olha para tudo isso e a gente desespera. Fala, não, a Bíblia é mentira. Como é que eu vou crer em Deus se está acontecendo tudo isso ao redor? Mas a gente tem Apocalipse. E a gente entende que aquilo que é visto, aquilo que é presenciado, é a parte material de algo espiritual que está acontecendo. Deus nos deu a capacidade de abrirmos o véu da eternidade e enxergar que essas coisas têm propósito. E que o propósito final é trazer glória a Deus. Não é só sobre o fim do mundo. Na verdade, Apocalipse não é sobre o fim do mundo. É sobre o início da nova criação. É sobre a expectativa de que aquilo que nós aguardamos desde Gênesis capítulo 3 vai se cumprir de uma vez por todas. E aquilo que se aguarda, que se anseia, irá acontecer. Esse é o propósito principal da literatura apocalíptica. Por isso ela é escrita nesses momentos de perseguição. Olha onde acontecem as literaturas apocalípticas. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos Daniel usando essas figuras bestiais, anjos que interpretam palavras, visões, sonhos, expressões como o Filho do Homem, né, sobre os 4 reinos e o reino eterno de Deus. Então, tudo ali em Daniel. Ezequiel vai falar de uma carruagem divina. Ezequiel vai falar de Gog e Magog, algo que também é retomado em Apocalipse. Vale de ossos secos. Figuras que apontam para realidades sobrenaturais e momentâneas, materiais no povo de Deus. Isaías também vai falar sobre isso no capítulo 24 ao 27. Você vê juízo cósmico, você vê ressurreição, restauração da terra. Zacarias vai falar também das suas visões noturnas, com linguagem simbólica, com linguagem intensa. Joel vai falar do grande dia do Senhor, do derramamento do Espírito, que Pedro vai resgatar lá em Atos capítulo 2. Então são linguagens apocalípticas que acontecem já no Antigo Testamento. Vai acontecer também no Novo Testamento, nos discursos de Jesus em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são textos paralelos. Né? Esses textos são chamados de pequenos apocalipses. A revelação de Jesus sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. O sermão escatológico de Jesus, em que ele fala também de maneira simbólica de coisas que são materiais e que acontecerão no tempo e no espaço, usando também figura de linguagem e analogias e imagens, né? Nos discursos de Paulo, a gente vê em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, a volta de Jesus, trombetas, o dia do Senhor, né? Elementos também com bastante linguagem cósmica, da intervenção divina, lá no 1 Tessalonicenses. No segundo livro de Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala do homem da iniquidade, ele fala do mistério da iniquidade, fala desse conflito escatológico, da figura também simbólica de Jesus ali sendo apresentado. Então a gente vê muito disso também em Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele falando sobre o corpo,
ressurreto, ele fala de semente, assim como a semente é semeada, o que nasce dela não é a semente, mas aquilo que sai da semente. Então o nosso corpo será semeado na terra, e o que sai não é a própria semente, mas aquilo que vem da semente. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Né? Então são explicações com simbolismos, com linguagem figurada, mas que apontam para realidades reais. Desculpe a redundância, só para a gente entender. Né? São realidades que vão acontecer no tempo e no espaço, mas que são apresentadas também de forma simbólica. Né? E a gente vê isso acontecendo também na carta de Pedro, falando desse juízo cósmico, novo céu e nova terra, os elementos pegando fogo, a terra pegando fogo, passando por purificação. Ele está falando então de purificação usando os termos do fogo e falando inclusive sobre a nova criação. Né? Em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, ele diz: os céus passarão com um estrepitoso estrondo, né? Um estrondo barulhento, com um estrépito, vão passar. Então, linguagem simbólica também, falando desses eventos revelacionais. E fora do cânon, como eu disse. No período intertestamentário, a gente encontra o livro de Enoque, o famoso livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, quarto livro de Esdras, segundo livro de Baruque, tem um livro que chama o Apocalipse de Abraão, tem outro que é o Testamento de Moisés, outros textos de Qumran. Uma das características da literatura apocalíptica, fora da Bíblia, é que elas são apócrifas. Então, alguém usa o nome de alguma autoridade. Né? Então, no caso, Abraão, Moisés, o próprio Esdras, Baraque ou Baruque, Enoque. Então, não quer dizer que foi aquele indivíduo que escreveu. É alguém que está usando a autoridade daquele, talvez por meio de escritos que este deixou ao longo do seu ministério, ou ideias que ficaram ali, e aí alguém foi lá, compilou essas ideias e disse, não, quem escreveu isso aqui foi Moisés, foi Abraão. Então isso tudo está fora do cânon, mas tem essas características, de falar de coisas do fim dos tempos, e de falar de coisas durante o tempo que eles estão vivendo. Perseguições, pressão, o que tudo isso quer dizer? As símbolos que são contados, de viagens celestiais, né, vigilante, juízo final, respostas à destruição que está acontecendo ali no caso do ano 70 depois de Cristo do templo. Então o quarto livro de Esdras vai trazer essas respostas do que aconteceu, mas também com muita linguagem simbólica. E alguns apócrifos cristãos também vão trazer isso. Então a gente encontra um livro que é chamado de Apocalipse de Pedro, que fala de visões do céu e do inferno, e um outro que é chamado de O Pastor, de um homem chamado Hermas. Então é conhecido também como Pastor de Hermas, que traz mais algumas orientações com base em coisas simbólicas para explicar o que está acontecendo de maneira natural ali naquele momento. Tá? Então, para encerrar, como eu disse, o propósito disso tudo é trazer esperança, é dizer que é um Deus que controla tudo, ainda que a gente não entenda tudo, de que as coisas boas e ruins que acontecem no tempo presente e que acontecerão no tempo futuro não fogem da mão de Deus, não fogem do controle de Deus. Há as nossas responsabilidades, há as responsabilidades que são de outros, mas que no final das contas Deus está soberano sobre tudo e sobre todos. Então aqueles que estão debaixo de perseguição, aqueles que estão debaixo de pressão, ou aqueles que experimentarão no futuro um tempo de pressão, e quanto mais nós nos aproximamos à volta de Jesus, uma das formas que a Bíblia trata é das dores de parto, né? Então as dores vão ficando mais intensas. A gente encontra na Bíblia textos que dizem que quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Então é de se esperar que a fé vá minguando até dentro das igrejas, que o amor vai se esfriando até dentro das igrejas. E a gente olha e fala assim, o que está acontecendo? Quando nós entendemos o que significa literatura apocalíptica, nós olhamos que atrás disso, nas engrenagens disso que está acontecendo aqui, que a gente está vendo agora, existe uma outra realidade, ou melhor, uma realidade superior, que aponta para essa realidade. Então, quando a Bíblia fala de eventos cataclísmicos, de coisas estranhas, ou de coisas inexplicáveis, a Bíblia já nos deu a explicação mais importante de todas. Deus continua no controle. E a volta do Senhor está próxima. Quanto mais a gente vai chegando perto, mais algumas coisas que João escreveu vão ficando claras. Porque lembra que um dos propósitos, ou uma das características do livro de Apocalipse, é que é um livro profético. E a gente só consegue entender uma profecia quando ela se cumpre.
É o que acontece com Pedro lá em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo. Ele diz para as pessoas que estavam ali, isso que está acontecendo hoje é para que se cumprisse aquilo que foi dito por Joel, que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, até sobre as vossas servas derramarei do meu espírito. O que Pedro está dizendo? Cumpriu-se a profecia. Então, quando a gente sabe a profecia, na hora que ela se cumpre, a gente diz, é isso. E a mesma coisa acontece com alguns desses símbolos. Às vezes a gente fica especulando, será que é isso? E ao longo da história, muitas interpretações foram dadas para alguns desses símbolos e disseram, olha, é isso. Uma hora a gente acerta, uma hora vai ficar claro. Mas o mais importante de tudo é que nós possamos lembrar qual é o propósito do livro de Apocalipse. Não é causar medo, não é causar desespero e nem é responder todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos de como serão as coisas nos últimos tempos. Não vai nos dar um mapa, não vai nos dar um mapa. Vai acontecer isso, 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 isso. Porque nem sempre a cronologia é cronológica. E a gente vai ver um pouco sobre isso também na próxima semana. Mas que acima de tudo a gente entenda o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outro momento. Ele diz, quando vocês verem essas coisas acontecendo, Jesus vai dizer isso também. Olhem para os céus e se alegrem, porque a redenção de vocês está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, e a gente sabe que a Bíblia fala sobre perseguição, sobre tribulação, e se nós não estivermos com o coração e com os olhos na eternidade, quando essas coisas acontecerem, na intensidade que acontecerão, se os nossos olhos não estiverem na eternidade, a gente fica para trás. A nossa fé vai embora. Mas quando a gente entende que o véu já foi rasgado e a gente consegue enxergar do outro lado, a gente fala, isso aqui já foi dito que ia acontecer. Está acontecendo. E a gente pode fazer o que a Bíblia diz. Olhar para os céus e saber que perto está a nossa redenção. E cultivar a esperança, a expectativa. E um coração que espera em Deus, apesar das circunstâncias. A literatura apocalíptica fala de maneira simbólica sobre coisas espirituais que acontecem ao mesmo tempo que coisas materiais, físicas e momentâneas. Mas o propósito sempre é que nós possamos lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido e fora do lugar. Amém? Não é isso? É isso que é um pouquinho de literatura apocalíptica. Então eu espero que isso já tire algumas perguntas do meio do caminho. Não que elas não possam ser feitas, podem ser feitas. Mas que a gente lembre qual o propósito do livro. Às vezes a gente faz pergunta que o livro não está disposto a responder. E se a gente só quer saber o que a gente quer saber, a gente vai ficar frustrado. Porque às vezes o livro não quer saber da sua pergunta, da sua indagação. Às vezes tem um rastro que dá pra gente dizer, eu acho que é isso, parece que é isso. E aí a gente pode caminhar por aí. Mas tem coisa que fala assim, não, espera para acontecer, e quando chegar, a gente vê. Né? Tem uma piadinha que o reverendo Augusto Nicodemos conta, de alguns cristãos que estão subindo no arrebatamento, né? Um pensava que era de um jeito, outro pensava que era o outro, né? E eles estão subindo no arrebatamento e um olhando para o outro dizendo, tá vendo? Não falei que era do meu jeito. Então, existem visões e às vezes elas vão conflitar, vão se juntar e às vezes a gente nem vai entender o que aconteceu, né? Então é bom nós irmos com boas expectativas para o livro de Apocalipse. Na próxima semana nós vamos pensar um pouco sobre algumas escolas interpretativas e a forma como olham para o livro de Apocalipse. Na questão de estrutura, de cronologia, inclusive na questão simbólica. Tá? Então não perca nas cenas dos próximos capítulos.